Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, eles estiveram reunidos por mais de 2 horas em Pequim. Nesse encontro, Xi abordou questões que envolvem Taiwan. Trump, pelo seu lado, pelos relatos oficiais, colocou na mesa pontos que se relacionavam à compra de produtos agrícolas pelos chineses, particularmente soja, levando o Brasil indiretamente, ou até muito diretamente, para a discussão, embora talvez não tenha sido mencionado. Acompanhe. A nota do Ministério das Relações Exteriores da China registra que Xi Jinping colocou como questão vital a Donald Trump se ambos conseguirão superar a armadilha de Tucídides, que se refere à tendência de uma potência hegemônica e outra em ascensão caminhar em direção à guerra. O presidente chinês disse que Taiwan é o tema mais importante das relações entre os dois países e que desentendimentos entre Pequim e Washington sobre a ilha podem levar os países a um lugar perigoso. Xi também frisou que a paz no Estreito de Taiwan e uma, entre aspas, independência da ilha são tão irreconciliáveis quanto fogo e água. O governo de Pequim não descarta o uso de força militar para reintegrar a ilha ao território chinês, enquanto os Estados Unidos seguem vendendo equipamentos de defesa a Taiwan. Pelo lado americano, a Casa Branca pontuou que Trump discutiu com Xi como o mercado chinês poderia ser mais acessível a empresas americanas. A possibilidade de mais investimentos chineses no setor industrial dos Estados Unidos foi outro ponto abordado. O presidente americano quer que a China compre mais produtos agrícolas e petróleo dos Estados Unidos, commodities que os chineses têm buscado mais no Brasil e em países do Oriente Médio, respectivamente. Em um banquete na noite desta quinta-feira, pelo horário de Pequim, Xi disse que a busca da China em se alçar como um país desenvolvido e plenamente soberano pode caminhar junto com o desejo de Trump de tornar a América grande novamente. 中美关系承载着两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益。 Já o presidente americano convidou Xi a visitar a Casa Branca em setembro. This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Marcos, deixa eu começar por você, aí em Pequim. Por que o Xi resolveu dar uma aula de história para o Trump? É importante, né, justamente para relembrar os Estados Unidos que eles ainda têm uma longa jornada para se aproximar da história chinesa, né? A China tem aí 5.000 anos de história como civilização, 2.000 como Estado organizado, com estrutura de Estado, até com os princípios de Confúcio na formação do próprio serviço público chinês. E ele relembrou que os Estados Unidos, embora seja um país extremamente importante e tem tido aí uma ascensão relevante nos últimos 80 anos, os Estados Unidos são ainda um país que tem 250. Então existe uma longa caminhada e justamente querer impor os valores norte-americanos numa sociedade como a chinesa fica difícil. Mas o argumento também, William, importante, é que o presidente Xi sempre fala a respeito do rejuvenescimento da nação chinesa. E isso é importante porque, apesar desses 5.000 anos de história, eles também olham para os Estados Unidos em razão da sua grande capacidade de inovação, seu desenvolvimento tecnológico. Então, os chineses sempre dizem que do passado se aprendem as lições, mas jamais você pode ficar escravo do passado. Então, talvez essa lição de história é para relembrar o presidente Trump de que existe uma relação, existe um país, e o próprio Trump, no discurso dele, também buscou aí enfatizar a relação de Benjamin Franklin com a China, de George Washington. Então, houve aí esse momento histórico dos dois lados da relação. Bom, George Washington ainda leu Tucídides. Todos os fundadores da Revolução Americana tinham uma notável formação erudita clássica. Não é bem o caso do Trump, mas não é também o que vem ao caso. O que vem ao caso, talvez, Tiago, gostaria de ouvi-lo a respeito, é uma menção muito explícita feita pelo presidente da China quanto ao que é o
pontos-chave da relação entre os dois países, que é a situação de Taiwan. Até aqui, os americanos têm mantido isso ao longo de décadas, o que eles chamam de One China Policy. Ou seja, os americanos entendem que Taiwan faz parte da China, mas jamais permitiriam que a reunificação fosse obtida de forma violenta ou contra a vontade da população taiwanesa, o que parece estar mudando, ou não? Olha, William, essa postura da China em relação a Taiwan, obviamente, é esperada não só numa conversa com os Estados Unidos, mas é esperada numa conversa entre a China e qualquer potência no mundo. O que chama a atenção é que todas as vezes que a China traz Taiwan como um tema prioritário na conversa com os Estados Unidos, é um assunto que acaba ocupando um espaço maior e um espaço que poderia ser dedicado a outras coisas que aqui em Washington incomodam os americanos, como, por exemplo, a expansão do relacionamento entre China e Europa, a expansão do relacionamento entre China e vários países da América Latina, entre China e África, etc, etc, etc. Então, por mais que sim, é uma prioridade enorme dos chineses, é um tema muito conveniente, porque os americanos eles estão sempre esperando uma posição chinesa em relação a Taiwan, eles respeitam isso e eles transmitem essa mensagem a Taiwan, que desde que vocês não declarem unilateralmente uma independência, nós vamos, em tese, estar aqui. Claro que essa confiança de Taiwan em relação aos Estados Unidos, de que eles os defenderiam, isso caiu muito nos últimos anos, não só por conta do Trump, caiu desde a primeira invasão russa na Crimeia, quando a Ucrânia imaginava que os Estados Unidos também agiria de uma forma mais incisiva. Então, a questão de Taiwan é um balizador natural nessa conversa com os Estados Unidos, mas também algo que tira a atenção dos Estados Unidos para outras coisas. Quando a China se antecipa e coloca na mesa a questão de Taiwan como prioridade, isso é um imã que puxa a conversa nessa direção e retira de outras áreas mais sensíveis e mais complexas de negociação e de conversa entre os dois lados. Há um ponto no relacionamento entre essas duas imensas potências, Lorival, que lembra esses clássicos, realmente, quando uma potência desafia e a outra sente que a sua hegemonia está sendo colocada em xeque, que é o que cada uma é capaz de infundir de respeito em cima da outra. Inclusive, é um aspecto psicológico importante. Se a gente considerar, por exemplo, o que foi John Kennedy ou Khrushchev na crise dos mísseis, ou mais tarde nos exercícios da OTAN, que levaram a um alarme inusitado dentro da União Soviética. A gente tem seres humanos ali com a psicologia própria. O que a gente assistiu, pelo menos as imagens que a gente viu do relacionamento entre Xi Jinping e Donald Trump nesses últimos 2 dias, sugere um chinês muito seguro de si, muito convencido de que aos americanos hoje lhes falta exatamente isso, a capacidade de tornar real as suas ameaças de dissuasão, seja no campo econômico, seja no campo militar convencional, seja no campo do equilíbrio estratégico, seja no campo do desenvolvimento de altas tecnologias. Uhum. É interessante ele citar o livro do Graham Allison, né, Destinados à Guerra. Estados Unidos e China vão conseguir ou não evitar a armadilha de Tucídides. Eu estava em 2018 em Xangai, na Universidade de Fudan, quando o Graham Allison lançou o livro lá. Eu assisti o lançamento do livro. Então, é um livro que está muito na cabeça da elite intelectual e do establishment chinês. Nesse livro, ele analisa 16 guerras em que uma potência emergente contestou a hegemonia de uma potência já consolidada. Dessas 16 guerras, 16 casos em que uma potência emergente contestou uma potência hegemônica, e nesses 16 casos, 12 levaram à guerra. Então, o que o Xi está dizendo para o Trump é o seguinte: olha, nós somos Atenas, você é Esparta, certo? Então nós podemos escolher se você aceita que eu sou uma potência emergente, culturalmente
superior, né? E que Taiwan me pertence. E você vai ter que se virar sem os 90% dos chips mais sofisticados do mundo, porque eu estou destinado a ter Taiwan, seja pelo bem, seja pelo mal. Se você quiser brigar, nós vamos ter uma guerra do Peloponeso e eu vou vencer. Então, você quer ir como? Pelo bem ou pelo mal? Eu preferiria ir pelo bem, mas se você quiser brigar, eu estou pronto também. É isso que o Xi está dizendo para o Trump. E foi muito revelador quando eles estavam saindo do Templo do Céu lá, e um repórter perguntou ao Trump se eles tinham conversado sobre Taiwan, e o Trump, pela primeira vez, o Trump adora um microfone, né? Eu nunca tinha visto o Trump não responder uma pergunta. Né? Ele não respondeu. E os repórteres insistindo, ele falou, a China é magnífica, né? É impressionante, esse lugar é lindo e tal. E o Xi estava por perto, e o Xi entende inglês. Então, assim, o Trump não quis assumir perante o Xi e perante a opinião pública o que ele tinha dito para o Xi em relação a Taiwan. E todos nós sabemos o que o Xi disse ao Trump. Ele impôs um limite aos Estados Unidos em relação a Taiwan, e o Trump, de alguma forma, se sentiu constrangido de colocar a posição dele, o que sugere que pode ser que ele tenha cedido na questão de Taiwan. Bom, vamos ver quando ele pegar o Air Force One, que ele fala a beça, né, no corredor do avião, né? Mas aí já não vale mais, né? Não, tudo se bem. ele não tem coragem de dizer na frente do Xi, provavelmente depois ele vai ficar concordo contigo. super corajoso. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Agora, o que nós estamos acostumados com ele é que ele sai daquela porta do banheiro ali no corredor, pega 4, 5 microfones e fala o diabo. Estamos só esperando que isso aconteça. Deixa eu puxar a conversa um pouco para algo que eu acho que tem um interesse fortíssimo da nossa audiência aqui no Brasil, Marcos, aproveitando a sua presença aí em Pequim e a sua familiaridade com os temas aí. Na nossa reportagem, nós demos grande destaque ao Brasil sendo colocado direto ou indiretamente nessa roda. Porque quando os chineses se propõem a comprar mais soja dos Estados Unidos, como é o caso, ao que tudo indica, não temos a confirmação oficial, o Brasil é diretamente atingido. A gente compete direto com os Estados Unidos como exportador de commodities agrícolas para a China, é nosso principal mercado. E aí há mais um aspecto que eu gostaria que você incluísse na sua resposta, que é o seguinte: todos sabemos da ênfase do Partido Comunista Chinês em considerar como segurança nacional acesso à alimentação, portanto, diminuir a dependência de grandes exportadores como o Brasil. O que isso significa para nós, esses dois aspectos? Há duas coisas importantes a enfatizar aí, né, William? No último relatório que eu li, da última sessão do Partido Comunista, os chineses afirmaram claramente que hoje eles têm a capacidade para alimentar 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Ou seja, a segurança alimentar é um elemento essencial para a garantia da estabilidade da China. Inclusive, eles estabeleceram ali, na questão do alimento, mecanismos que têm mercado e a intervenção estatal em determinados momentos. Então, o que a gente nota é que a questão da segurança alimentar é importante. E eles têm até um histórico, não é? Porque os Estados Unidos, durante o período da União Soviética, negou ali a exportação de grãos para a União Soviética quando o país tinha essa necessidade. Então, eles olham para a questão agrícola com preocupação, porque sabem que a primeira situação a ser resolvida é sempre a parte da alimentação da população, que tem aí aumentado bastante nos últimos anos. Então, a alimentação e a mesa chinesa tem que sempre ser farta e o alimento tem que ser barato. Então, nesse sentido, eles buscam aí diversificar também os seus parceiros, e o Brasil caiu como uma luva nessa história. O Brasil tem a produtividade agrícola elevada, o Brasil é um país que está aberto para o investimento chinês e a compra de produtos por parte dos chineses, e também o fato de que o Brasil não é aí um concorrente efetivo da China no cenário geopolítico. Então, o Brasil serviu e caiu como uma luva para os chineses no sentido de garantir a sua segurança alimentar em alguns aspectos.
Agora, o campo nosso e o nosso setor agrícola é um tanto esquizofrênico quando trata da China, porque vê aí uma certa ameaça de imposição de regime político e não tem nada a ver nesse aspecto. Até porque os chineses utilizam esta relação comercial como um importante elemento até de avanço dos investimentos chineses em outras áreas no Brasil. E é importante destacar aqui uma coisa que eu sempre comento: o Brasil para a China é um parque de diversões em matéria de investimentos em infraestrutura, que o país tem uma necessidade enorme, na questão da inteligência artificial, que o Brasil precisa dar saltos qualitativos nisso, e principalmente na relação aí de fortalecimento do BRICS e de continuidade deste redesenho da ordem internacional, para a qual os chineses, diferentemente dos norte-americanos, têm chamado o Brasil a ser um corresponsável neste desenho da ordem mundial. Aí um ponto, Tiago. Esse encontro entre Xi Jinping e Donald Trump nos interessa demais aqui no Brasil, também pelo aspecto do outro lado. E a doutrina de segurança nacional nova da Casa Branca considera o Brasil parte de uma área, digamos assim, entre aspas, exclusiva dos Estados Unidos, da qual é necessário manter uma distância muito grande em relação à China. A gente esperava que esses aspectos um pouco mais abrangentes talvez fossem, de uma forma ou de outra, mencionados pelos Estados Unidos. Não aconteceu? De certa forma, foi mencionado na urgência que o Trump colocou para conversar com o Lula logo antes da ida ao Xi Jinping. Então, essa viagem do Lula, que teve uma preparação relativamente curta a Washington, pouco antes da ida do Xi Jinping, ela também serviu como uma mensagem do Trump ao Xi Jinping, onde ele tentou já mostrar que ele lida bem com o Brasil, levando em consideração que o Brasil é muito estratégico dentro do contexto atual por conta dos minerais críticos, mas não só isso, o Brasil é a única potência emergente que conversa de uma forma muito boa no momento com Washington, com Pequim, com Bruxelas e com Moscou. Então, o fato do Trump ter antecipado essa conversa com o Lula, de certa forma, enviou a mensagem ao Xi Jinping de que ele está atento não só ao Brasil por conta para executar uma pressão de influência forçada na região, mas também de negociar acordos mais sofisticados que ele sabe que a China tem uma vantagem hoje. Então ele coloca o Brasil numa situação complexa, de que o Brasil ele pode vir a ter que se posicionar de uma forma um pouco mais diferente do que tem sido acostumado pela tradição em relação à China e os Estados Unidos no futuro próximo, principalmente em relação a minerais críticos. Por último, eu tenho um minutinho ainda, Lorival, um ponto que eu não posso deixar de abordar também de grande interesse para nós direto, que é o Hormuz. Aparentemente, a China oferece uma declaração, pelo menos de princípio, que lá tem que permanecer aberto. Na prática, o que se pode extrair disso? Pois é, o Trump tenta, pelo menos, obter uma garantia de que a China pare de fazer o que está fazendo, embora ela não assuma, que é ajudar militarmente o Irã, com informações para a definição de alvos americanos por parte do Irã e de alvos dos aliados dos americanos no Golfo Pérsico, e também com ajuda material mesmo, com equipamentos que são de uso dual, civil e militar. O Trump diz que obteve do Xi uma garantia de que não faria isso. Só que isso é inócuo, porque a China nunca assumiu que estava fazendo isso, então não muda o status. Então, o Strait de Hormuz continua sendo literalmente uma válvula que a China usa na relação com os Estados Unidos. As coisas não terão sido resolvidas hoje, né? Hoje, sexta-feira, até a hora do almoço. As disputas vão continuar e o Strait de Hormuz vai continuar sendo parte dessas disputas.